Graça e paz a todos, amém? Aos irmãos de casa também, Deus seja louvado por mais uma noite que o Senhor nos concede de estarmos aqui. E eu gostaria de ler com vocês uma porção do texto do Salmo 147. Salmo de número 147. Bendito seja Deus. Salmo de número 147. Todos acharam, amém? Nós vamos ler o verso de número 11 e 12, que diz assim: Agrada-se o Senhor dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Amém. Glória a Deus, Bendito seja o Senhor. Uma das coisas graciosas que nós encontramos ao lermos a Bíblia Sagrada é aquilo que ela diz acerca de Deus, do ser de Deus, não é? E aqui, irmãos, tem uma verdade graciosa para nós, que é assim: nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que nós não podemos dar nada a Deus daquilo que Ele já tinha dado a nós. Nós somos limitados na questão de adorarmos e exaltarmos o nosso Senhor, mas há certas coisas que Deus se agrada de nós, e uma das coisas está descrita aqui. O texto diz que Ele se agrada, tá? Agrada-se o Senhor, então Ele se agrada. E Ele se agrada de quê? Ele se agrada dos que o temem, e também daqueles que esperam na sua misericórdia. Isso é grandioso para nós, não é? Se alguém tentar imaginar como é que deve agradar ao Senhor, ou o que fazer para agradar ao Senhor, a resposta está aqui: tema Ele, considere-o, trate-o com reverência, exalte a pessoa dele e o seu santo e grande nome na sua vida. Aparte-se do mal ou daquilo que desagrada a Deus. Isso vai agradar ao Senhor, ou Deus se agradará de nós, ou de você. E também naqueles que esperam a sua misericórdia, porque nós não somos dignos de receber coisa alguma, visto que nós pecamos várias vezes ao longo da nossa vida diante desse Deus. O que nós merecíamos era a condenação. No entanto, se nós chegarmos com o nosso coração quebrantado, contrito, e suplicarmos ao Senhor o seu favor, Ele é misericordioso para conosco. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele até afasta de nós os nossos pecados, para tratar conosco com amor, com bondade, com graça, com verdade, com amor. E amor que vocês já sabem que o amor de Deus é diferente de tudo. E isso, irmãos, por si só, tá bom? Deve nos conduzir então a louvá-lo, a bendizê-lo. E é por isso que ele conclama aqui a Jerusalém, a cidade que ele escolheu para que nela habitasse perpetuamente o seu nome. Jerusalém está marcada na história de toda a humanidade como a cidade de Deus, a quem Deus resolveu marcar no mundo inteiro, para que ali tivesse referência ao nome do Deus único e verdadeiro, do Deus que se revelou como grande eu sou naquele dia. Louvado seja Deus, em que Ele esteve ali
naquela sarça, e Moisés o contemplou. E nós podemos vislumbrar um pouco disso na semana passada, na pregação de domingo passado. E aí ele pede, então, ele exorta que Sião louve, a terra do Senhor o louve, o povo do Senhor o louve, o adore. Que assim seja também conosco. Que venhamos a nutrir essa disposição em nosso coração de engrandecer o nosso Deus. Neste dia, Ele sustentou você. Ele te deu paz. Ele trouxe a provisão. Ele iluminou o seu entendimento. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso devemos louvá-lo. Por isso devemos entronizá-lo em meus louvores. Então eu quero convidar você agora a ficar de pé, tá bom? Nós vamos orar ao Senhor. O Ministério de Louvor Graça vem para cá. Hoje nós vamos ter um louvor diferenciado, assim, no sentido de que quem vai estar ministrando são os irmãos que estão gravando o CD, e eles estarão apresentando para nós, tá bom? Algumas canções que já foram gravadas, graças a Deus, e que em breve nós vamos ter o lançamento desse CD também, para a glória de Deus, né? Então oremos ao nosso Senhor. Ó Pai bendito, seja engrandecido o teu santo nome neste lugar, Senhor, pois tu tens sido bom para conosco e tens, Senhor, nos sustentado ao longo da nossa vida. Tu, ó Deus, tens enviado a tua providência, tu nos cercas, ó Deus, com a tua bondade, e suscita em nossos corações cânticos de louvor e adoração ao Senhor por todo o benefício e boa dádiva que o Senhor, ó Deus, tem feito para conosco. Queremos a cada dia mais, Senhor, temer ao Senhor, considerar-te, ó Deus, reverenciar-te como Deus único e verdadeiro, como o Altíssimo, o Soberano, o Senhor de tudo. Bendito sejas, ó Deus, e que venhamos a cada dia mais, Senhor, engrandecer o teu santo nome, Senhor, e que esta casa te adore, te exalte, e que o Senhor, ó Deus, possa abrir o nosso entendimento cada vez mais, e enxertar dentro de nós a tua palavra, a revelação do Senhor, aquilo, ó Deus, que nós precisamos crescer, Pai, no entendimento de quem és tu, pois a tua palavra nos exorta a isso, que venhamos a crescer e prosseguir, crescendo cada vez mais no conhecimento do Senhor. Ó Deus, então seja o Senhor, ó Deus, abençoar este lugar, e que possamos nós adorar-te, Senhor, bendizer-te, e que o Senhor, ó Deus, possa edificar, Senhor, a tua igreja esta noite, que o Senhor, ó Deus, possa também nos proteger, livrando-nos do mal, e dando-nos, ó Deus, plena paz, Senhor, neste momento em que estamos reunidos para cultuar o teu santo nome. Pai, abençoa nossas crianças e abençoa todos que estão servindo, concede da tua graça sobre todos, meu Senhor, e que nós possamos contemplar-te. Ó Deus, seja gracioso para conosco e nos abençoe. Faz a tua vontade neste lugar, ó Deus, e opera conforme o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Agora cumprimente o seu irmão, tá bom? Vira para o lado aí, a paz do Senhor para ele, para trás, para frente, glória a Deus. Os irmãos de casa também que estão na transmissão, que Deus abençoe a vossa vida e que estejam todos unidos conosco neste momento de adoração. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, seja bendito o teu santo nome por tua bondade para conosco. Pois o Senhor, ó Deus, tem enviado a sua bênção, Senhor, para suprir todas as nossas necessidades, Pai. Receba então em gratidão e amor o nosso dízimo e oferta, que sejam consagrados, ó Deus, para que o teu reino cresça cada vez mais neste lugar, Senhor. E o Senhor continue a abençoar os meus irmãos, a todos que cooperam, Senhor, e nos livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Bem, irmãos, vamos aos nossos avisos. E o primeiro de todos, tá bom? Aqui é a irmã Marta Gomes, conhecida por nós aqui como Patusa, tá? Está oferecendo esse culto em ação de graças pela recuperação do seu irmão Geraldo, tá bom? Geraldo que estava internado e a gente orou por ele aqui, então ela está oferecendo esse culto em ação de graças pela recuperação dele, amém? Glória a Deus. Aí agora, antes de eu continuar os meus avisos, tá bom? O Ministério de Louvor Graça aqui tem também um aviso aqui para dar para nós. Bem, irmãos, boa noite, a graça e a paz, mais uma vez. Hoje para nós também é um dia muito importante, porque a gente estará apresentando, né, na mídia, né, só apenas no canal do YouTube, a primeira música já gravada. E para isso também a gente queria prestar contas à igreja, porque todo o custeio do projeto, em grande maioria, é realizada pela igreja. E como a igreja tem nos ajudado? Por meios de compras de docinho, por meio da compra das camisas que foram realizadas, e também alguns irmãos que ofertaram para essa obra. Tendo em vista que essa obra não é nossa, é da igreja. Apenas somos aqueles que estão ali na frente sendo o instrumento, mas toda essa obra é realizada para a igreja, para a gente ter uma pequena noção de como uma obra como essa pode alcançar vidas. No primeiro álbum, ele tem registro que ele já tocou até no Japão. Então a gente não tem ideia para onde as canções irá e a quem irá alcançar. Mas que o Senhor possa ser louvado com tudo que essa igreja tem feito. E nessa noite a gente queria agradecer profundamente à igreja pelo auxílio de todos os irmãos, tendo em vista que no primeiro álbum a gente teve a oportunidade de fazer camisas, teve docinho, teve feijoada, teve rifa, teve bazar, teve venda de roupa, né, de um bazar. E esse ano, por conta da pandemia, houveram várias dificuldades, mas graças a Deus que, com muitas dificuldades, o Senhor tem nos dado graça. Então, para isso, a gente queria só prestar conta à igreja, para a igreja ter noção, tá ok? Então, o custeio não dá para ver não, né? Sem problema. Acho que está dando para todo mundo ler aí, né? A gente gasta para se produzir um projeto desse, principalmente com estúdio, com trabalho de mixagem, com essa parte de produção em estúdio, certo? E a maior parte do nosso custeio tem a ver com a mixagem e a masterização, que é o trabalho de ajustar os volumes, as desafinações que por acaso tiver, certo? Então, o custeio, acho que de tudo, dá mais ou menos uns 6 mil e pouco, né? Pronto. Isso é o que a gente irá gastar. A gente não gastará mais comparado ao projeto anterior, porque no projeto anterior a gente confeccionou o CD. E naquele projeto, para confeccionar 200 cópias, e cada cópia foi vendida a R$25. Quem é bom de matemática dá quanto? Os irmãos somando aqui de lado deu o valor errado. É um valor irrisório comparado ao da confecção, porque só para confeccionar aquele CD que alguns irmãos compraram foi mais de R$5.000. Então, para você ver que para poder ter algum lucro, né, é preciso vender várias cópias. Mas a nossa intenção não é ter lucro. A gente serve ao Senhor e, de fato, nós temos gastado suor, tempo e também muita coisa do nosso bolso para a glória do Senhor, e vocês têm nos ajudado, e por isso a gente tem de agradecer aos irmãos. E o que a gente tem arrecadado com as ofertas, com as compras
está aí também, é esse valor. E há uma diferença, né, do que é preciso ser pago para o que nós temos, mas só que, graças a Deus, irá dar tudo certo. Nós tivemos uma certa... uma forma boa de poder pagar todo esse valor, porque uma das partes do estúdio foi a gente conseguiu dividir no cartão. Então, o dinheiro que temos dá para pagar para poder a gente lançar, e essa dívida fica para a gente ir pagando devagarzinho, e Deus vai prover todas as coisas. Outra coisa que a gente precisa dizer essa noite, né, de notícia, é que hoje à noite, às 9 horas, vai ser lançado a música que a gente cantou hoje de noite, Saudade, baseada no Salmo 84, às 9 horas. Então, os irmãos que quiserem ouvir, né, melhor, com fone de ouvido, com mais qualidade, né, escutem em casa, possam ser abençoados por isso. E também queremos anunciar o dia que será lançado o restante das outras músicas, se assim Deus nos permitir. Porque nesse trabalho de mídia e estúdio, há muitas minúcias que precisam ser organizadas. Então, a nossa pretensão no Senhor é que no dia 24 de dezembro, ou seja, na véspera de Natal, em todas as mídias o álbum esteja liberado. Para no Natal, dia 25, que geralmente a nossa igreja faz a cantata, né, seria o lançamento aqui na igreja. Então, já contamos com a oração dos irmãos para que dê tudo certo. A gente já está recebendo os áudios, já estamos com 5 músicas prontas, só pequenos ajustes a serem feitos. E a gente precisa ter essas músicas prontas até o dia 5 de dezembro, porque esse período do dia 5 até o dia 24 é o período que o sistema da distribuição, né, de áudio nas mídias exige. Então, que a gente possa estar orando por isso, para que case direitinho. E caso não der certo, a gente vê outra data. Mas, em nome de Jesus, nós iremos trabalhar para isso. Então, a gente agradece aos irmãos pelo auxílio. Vocês percebem aí que na arrecadação, o valor considerável que a gente conseguiu vendendo docinho, irmãos. Então, louvado seja Deus por isso. Deus é muito bom e tem nos ajudado. Então, louvemos ao Senhor por isso também, pois Deus tem os usado dessa forma. Amém? Deus seja louvado. E bendito seja o Senhor, meus irmãos, por essa turma que Deus capacitou para compor canções bíblicas e que exalta o nome do nosso Deus, né? E que é muito gracioso a gente ver a obra da igreja sendo desenvolvida assim, tá bom? Porque isso é aquilo que nós estamos vivenciando em termos de palavra, de doutrina, de comunhão. Aí Deus desencadeia estas coisas para que louvores sejam criados e o seu nome seja exaltado em nosso meio, não é? Bendito seja o Senhor. E continue orando também por eles, para que Deus os preserve, assim, humildes, porque tem muita gente por aí que basta compor uma canção e já quer ser alguma coisa, não é? Já quer ser a estrela, só quer ser a Xuxa. Mas esses meninos sabem que realmente a glória é para Deus, tá bom? É para o Senhor. E Deus realmente tem agraciado eles com sabedoria do alto para revelar a verdade de Deus nos seus corações através dessas canções todas. E eu também quero agradecer aos irmãos, tá bom, pela cooperação. É que, assim, hoje também vai ter docinho também, né? Tem docinho também, né? Só que não chegou aqui os nomes dos docinhos para me dizer. Aí eu não sei se tem brownie, se não tem, essas coisas aí. Não me disseram não. Só disseram que ia ter docinho, mas não disseram quais eram os docinhos. Tinha um docinho que era vendido numa casquinha de sorvete, não era? Um casquito de um brigadeiro de coco. Alguma coisa assim. Não sei se vai ter isso hoje, mas vai ter docinho lá fora também. Vocês, em nome de Jesus, ajudem, tá? A estes jovens desse ministério em nome do Senhor Jesus, né? E vai dar tudo certo. Vamos orar para o dia 25, a gente está aqui louvando ao Senhor com alegria. Bem, aí
o restante dos meus avisos, tá bom? É que quarta-feira, 6 horas da manhã, nós temos consagração, de 6 às 7 da manhã. Na noite, nós temos o nosso culto de oração, às 19h30, culto de oração. Na sexta-feira, novamente consagração, às 6 da manhã. Aí, no domingo que vem, que é o primeiro domingo do mês, é o dia 5, nós estaremos realizando o batismo. Então, estará aqui às 8 horas da manhã um ônibus, tá? Aguardando os irmãos para nós irmos até São José da Mata, onde nós vamos para a casa do diácono Ademar, e lá tem uma piscina onde a gente geralmente faz o nosso batismo. Então, nós estaremos batizando 18 irmãos, que eu vou chamar alguns aqui para vocês conhecerem, tá bom? Bendito seja Deus por isso, né? São 18 vidas que estarão declarando que o Senhor é o Salvador e Senhor de suas vidas no dia 5 pela manhã. Aí nós vamos às 8 da manhã, o ônibus vai estar aqui, quero sair umas 8h30 daqui. Quem quiser ir nos acompanhar no seu automóvel, amém, pode ir também, a gente vai em carreata para lá. E chegando lá a gente se organiza, ora, louva, se prepara, faz o batismo de cada um, né? Depois nós vamos voltar para casa, a gente almoça, aí à noite tem o culto de ceia, às 18 horas, vai ser a primeira ceia desses irmãos, tá bom? Que eles estarão participando, e nesse culto de ceia, como sempre, a gente lembra para que os irmãos tragam também o alimento da cesta básica, que a gente distribui com algumas pessoas que necessitam também, tá bom? Então, domingo que vem é o nosso batismo, tá? Às 8 da manhã nós estamos nos organizando para sairmos daqui e estarmos ali adorando ao Senhor através da confissão dos irmãos públicas diante de todos, né? Eu espero que a água não fique muito, não mude o seu aspecto por conta dos nossos pecados, né? Que vai ser colocado lá embaixo, em nome de Jesus, mas vai ser bênção em nome do Senhor. Estejam orando por eles também, para que nada venha interferir, impedir os irmãos de estarem se batizando domingo que vem, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar agora pelos aniversariantes da semana, e Niete e Samuel aqui, eu acredito que é o filho de Kelly, tá bom? Foi no dia 25, Angélica que está ali, glória a Deus, e Priscila Ferreira também, que eu não sei se está aqui hoje, não, né? Foi dia 26, Mari está ali, glória a Deus, e Melissa, dia 29, amanhã, Melissa é a filha de Valber, Lourdes, que acho que é a mãe de Nathalie, não? É outra Lourdes, então, é dia 30, e Luciana de Evaldo, dia 1º, tá bom? Tem alguém aqui em nosso meio, assim, que está fazendo aniversário de quinta passada até quarta que vem? Não, né? Então vamos orar por estes, amém? Senhor nosso Deus, nós te bendizemos e louvamos o teu santo nome, Senhor, pelo dom da vida e pelo sustento, Senhor, que o Senhor realiza na vida de cada um, Senhor, para que ele persevere e permaneça presente neste mundo. Em especial neste dia, queremos agradecer, Senhor, por nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Que o Senhor continue a abençoá-los, Senhor, e enviar do alto a sua graça, fazendo, Deus, com que muitos outros anos ainda sejam desfrutados diante de Ti, e que o Senhor os conduza, Senhor, no temor do Senhor, para que eles andem, ó Deus, em Tua verdade, assim, ó Senhor, possam receber a bênção da longevidade. Senhor, também livra eles do mal, e concede, Senhor, a Tua divina proteção, para que o maligno não intente contra as suas vidas. Também te pedimos que o Senhor os abençoe, Senhor, com um presente do alto, que eles continuem, ó Deus, com os seus corações gratos, por tudo que o Senhor tem feito em suas vidas. Senhor, nós também rogamos a Ti que os abençoe, com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor. Bem, eu quero também cumprimentar a tia de Carlos Alberto, que ela está onde? Levanta a mão assim, amém, é a Divina, não é? Seja bem-vindo, viu, Divina, em nome do Senhor Jesus, amém. Tem mais alguém visitando a gente aqui esta noite? Se tiver, levanta a mão só para mim saber onde está. Não, né? Como é que a igreja cumprimenta a irmã Divina? Seja, amém, volte sempre, aleluia, glória a Deus, só o Senhor é Deus.
Bem, eu quero agora convidar aqui o pessoal que vai descer as águas, tá bom? Pelo menos os que estão aqui. Tem alguns que não podem estar aqui, tem uns que estão fazendo o Enem ainda, não é que o Enem vai até mais ou menos essa hora aí. Então, eu quero ver se está aqui. Deixa eu ver quem está aqui, tá bom? Yasmin, Isabel, filha de Cristina. Pode vir. Clara e Carla está por aí. Não, né? Victor Samuel. Bruna Vitória. Maurício Emanuel. Emanuel. Lucas Santos não chegou, que é o filho de Evandro, né? Chegou, tá aí, ó, Lucas. Zé Carlos não chegou, não está aqui. Samuel de Magna, Samuel. Senísia. José Romero. Ei, pode vir para cá, vem para cá, espalha aqui, tá bom? Para não ficar todo mundo aí. Glória a Deus. Pedro Henrique. Valdenice. Gilmara. A irmã Creuza está por aí, irmã Creuza. Alisson. Não, né? Pronto, olha só. Bem, esses aqui, tá bom? Junto com aqueles que eu falei que não estão presentes hoje, são os que vão descer as águas no próximo domingo. Olhe bem para a cara deles, tudinho. Se vocês aí tiver alguma coisa contra os irmãos aqui, vocês têm que me dizer, tá bom? Porque eu não quero, né, que eles venham descer as águas com alguma transgressão, não é? Então, se vocês souberem alguma coisa, vocês me procuram, já hoje ainda, tá bom? No final do culto, para dizer, olhe bem para a cara dele, tudinho. Bruna, vira assim, um pouquinho para lá, para eu ver você. Sim, é isso aí, glória a Deus, né? Bem, vamos orar por eles, amém? Para que Deus possa abençoar e conceder esta dádiva, esta graça, deles cumprirem a ordenança do Senhor, daqueles que manifestam a fé em Jesus Cristo, não é? Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, que creem em Jesus, que confessaram, Senhor, o teu Filho amado como Senhor e Salvador de suas vidas, e que no próximo domingo, ó Deus, estarão ali descendo as águas, atestando isso perante a tua igreja e perante o teu Santo Espírito, Senhor, que neles habita. Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa guardá-los, livrá-los de todo mal e de toda investida maligna, para que não haja impedimentos, meu Senhor, mas que o Senhor, ó Deus, possa sustentá-los graciosamente. Visita também os nossos irmãos que não puderam estar aqui, Senhor, esta noite, que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los também, e que no próximo domingo, ó Deus, estejam todos naquele lugar, para glorificar o teu santo nome, confessando diante de todos o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, Pai, e te pedimos a tua bênção, que o Senhor possa sustentá-los em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, obrigado. Deus abençoe vocês. Só o Senhor é Deus. Meus irmãos, eles estão realizando discipulado, e sempre quando a gente está concluindo discipulado, só que não concluiu ainda vai concluir, né? Não concluiu ainda, aí sempre tem a avaliação feita por mim, tá bom? E é interessante isso, assim. Quero só dar uma deixa para vocês, assim, do que acontece, né? Todos eles, irmãos, quando chegam diante de mim para ser entrevistado, chegam tremendo. Tem gente que chora, entendeu? Assim vão, sabe, a flor da pele. Jesus amado.
Isso já é uma preparação para aquele grande dia, quando nós estivermos diante de Jesus Cristo. Tá bom? Que sonda e conhece nossos pensamentos e intenções do coração. Já imaginou isso? No dia do trono branco, do grande julgamento, não é? Eu fiquei olhando assim: Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, que se diante de mim, um simples mortal, eles já estão desse jeito. Quando eles estiverem diante do Senhor, quando nós estivermos diante do Senhor, olha, a gente não vai ter condição nem de dizer nada. É só choro e ai, 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 Jesus, ai, 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 Jesus, ai, 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 Jesus. Porque é assim que a gente se sente, tá bom? Mas louvado seja o Senhor, né? Eu quero convidar agora aqui também Mateus e Renali, não é? Laomi, cadê ela? Eu vi ela aí. Pode vir para cá, Laomi, por favor, também. E também é a família de Pedro Henrique, né? Luana. Glória a Deus. Esses irmãos, tá bom? Eles manifestaram o desejo de estar conosco, de serem membros desta casa. Já há um bom tempo que eles estão caminhando conosco aqui no meio da congregação, então eu preciso apresentá-los a vocês também como novos membros da Igreja Ação Evangélica, não é? Então, eles estão chegando para fazer parte da nossa família e hoje, assim, oficialmente, eles estão sendo recebidos como os membros desta casa. Ainda existem outros que estão em processo aí, tá bom? Na oração e também no processo de transferência, tá? Que tem gente que precisa falar com o pastor de sua igreja onde ele estava, que deseja vir para cá, e aí eu peço uma carta solicitando a transferência dele, e aí ele envia a carta, e depois vem com a carta de transferência para que eu possa recebê-lo, que é assim que funcionam as coisas, né? É para ser assim, tá bom? É para ser desse jeito. Eu sei que tem muita gente que às vezes sai pulando de uma igreja para outra, não leva nem em consideração isso, mas Deus atenta para isso. Tá? E Ele deseja que a coisa seja feita tudo com ordem e decência. Não é assim simplesmente chegar assim, pum, eu vim para cá, vou ficar aqui, eu sou daqui. Não é assim não, que a coisa funciona. Ou simplesmente assim, vai para lá e diz, não, agora eu sou daqui. Não é assim que a coisa funciona não, tá bom? E aí às vezes tem gente que sai dizendo assim, eu sou dali, mas não falou nem comigo. Nem foi entrevistado por mim, nem foi registrado por mim, nem foi fichado por mim, não foi coisa nenhuma por mim. Ele disse, eu sou dali. Não é bem assim, tá bom? Porque não é você que decide isso, tá? Primeiramente é Deus e segundo, aquele a quem Ele instituiu para tomar conta do rebanho aqui, que no caso sou eu, tá bom? E aí então esses falaram comigo, glória a Deus, e agora nós vamos recebê-los, tá? Aqui é Luana, Pedro Henrique vai descer as águas domingo, tá bom? Ele é filho de Luana. Aqui é Mateus e Renali, tá? Renali estudou com Vanessa, lá em enfermagem. Vanessa Guedes, Renali estudou com Vanessa, lá em, né? Tá ali, lá atrás, eu vi ela ali, tá bom? Estudou com ela, lá. Você terminou primeiro por causa de um negocinho dela, mas ela começou junto com você lá. E Laomi, eita glória! É um nome bem, né? Lo-a-mi. Pronto. Às vezes eu chamo Laomi, tá vendo? Meu Deus do céu, Lo-a-mi. Eu outra vez chamei Laomi. Aí, olha, me perdoe, porque eu não sei porque as mães botam um nome difícil assim nos filhos, né? Eu não perguntei nem o significado do nome, você sabe? Sabe? Depois você me diz, tá bom? Né? Vocês que vão ser mãe um dia, pelo amor de Deus, nos ajude, tá bom? Não bota nome difícil no menino não, porque quando a gente vai chamar fica tudo estranho, né? E etc e tal, mas glória a Deus, tá? Loami, glória a Jesus. É a esposa de Enique, né, que está conosco já faz muito tempo, glória a Deus. Então a gente vai orar por eles agora, para que Deus abençoe a estadia deles aqui, em nome de Jesus, amém? Maravilhoso Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu quero agradecer a Ti pela vida dos nossos amados irmãos,
que estão se achegando, Senhor, a esta casa e tornando-se, ó Deus, membros. Quero, ó Deus, te pedir que eles, junto conosco, Senhor, possamos cooperar para que teu nome seja exaltado. Que eles venham, Senhor, a crescer cada vez mais neste lugar e que o Senhor use eles como instrumentos para que todo o corpo do Senhor seja edificado. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a estadia deles aqui e que o Senhor, ó Deus, possa usá-los, Senhor, juntamente com todos os demais, para que a tua obra, Senhor, cresça cada vez mais. Ó Deus, os preserva, Senhor, em temor e santidade e faz a tua vontade na vida deles neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Desde já sejam bem-vindos, tá bom? Recebam um abraço de todo mundo. No final, se vocês quiserem pular em cima deles, aí é com vocês, tá bom? Louvado seja Deus. Podem sentar. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Bem, fui comunicado agora, tá bom, que se alguém desejar a camisa, né, do novo CD do Ministério Graça, o pedido é até hoje, tá bom, porque tem um prazo de confecção, né, então o pedido é até hoje. Se você quiser fazer o pedido, no final você procura aí Ranieri, tá certo? Ou os irmãos que vão estar lá fora no docinho também, que eles encaminham vocês direitinho, tá? E aceita Pix, cartão de crédito, débito, sei lá o que mais. Vocês falem com ele lá, tá bom? Glória a Deus. Nós vamos orar agora pela recuperação do pai de Vanderlei. Vamos orar também pelo pai de Valdenice. O pai de Valdenice fez uma cirurgia e inflamou a área da cirurgia. Ele hoje foi reconduzido ao hospital para fazer uma limpeza e tal. Então nós vamos orar por ele também. Que Valdenice é uma das que vai descer as águas também, por isso que ela não pôde estar conosco, tá bom? Vamos orar pelo pai dela. Vamos continuar orando por Creuza, né? Também por Larissa e Maria Delma, questão de ansiedade e depressão, por Sônia, e por todos quantos estão doentes e enfermos também, em nome do Senhor Jesus, não é? Então, concorde comigo nesta oração. Maravilhoso Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós queremos interceder nesta hora pela vida, Senhor, do pai de Vanderlei e pela vida do pai de Valdenice, que o Senhor abençoe, ó Deus, estes dois homens, Senhor, que passaram por processo cirúrgico, que o Senhor possa restaurá-los, Pai, que eles venham, Senhor, a estar com sua saúde totalmente, Senhor, sã, que a tua mão, ó Pai, os ajude, Senhor, e livre de toda e qualquer complicação pós-cirurgia. Senhor, em nome de Jesus, restaura eles para a tua glória. Abençoa também, ó Deus, a vida de Creuza, a vida de Maria Delma, de Larissa, Senhor, de Sônia, de todos quantos se encontram, Senhor, com a sua saúde mental, Senhor, que o Senhor possa visitá-los, curá-los e libertá-los de todo este mal, Senhor. Visita nossos irmãos, ó Deus, que possam estar, Senhor, nesta situação. Concede, ó Deus, a tua bênção, Senhor, sobre eles. E faz, ó Deus, com que eles estejam totalmente livres de tudo, Senhor, que possa estar oprimindo, Senhor, a sua mente e a sua alma. Pois Tu és o Deus que liberta, que transforma, que faz tudo novo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Então, Pai, recomendamos a Ti. Olhe também para aqueles que estão enfermos e doentes, ó Deus, que o Senhor possa curá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 46. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 46. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 46. Nós vamos ler a partir do verso 3. Aleluia, glória a Deus.
Isaías, capítulo de número 46, a partir do verso 3, diz assim: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-eis, pois carregar-vos-eis e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem-no no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, em nome de Senhor Jesus, ó Pai, eu rogo a Ti que o Senhor possa operar, Senhor, sobre nós esta noite, iluminando, Senhor, o nosso coração, a fim, ó Deus, de que venhamos a compreender a Tua palavra, Senhor, e recebê-la, e que ela, Senhor, nos edifique, nos transforme, meu Deus. Realiza Teu querer nesta hora e tira todo impedimento e barreira em nossa mente, em nossa carne, a nossa volta, Senhor, e qualquer intenção maligna, Senhor, seja frustrado neste momento em que a Tua palavra, Senhor, será ministrada. Concede, ó Deus, a sabedoria, Senhor, para que ao abrir da minha boca, ó Pai, seja o Teu Espírito a falar com o Teu povo, e que Teu povo, ó Deus, possa receber aquilo que o Senhor deseja transmitir aos seus corações, para as suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, semana passada nós estivemos aqui falando acerca de Deus, e quem esteve aqui domingo passado? Levanta a mão mais alta assim, só para me ver. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que nós contemplamos assim a grandiosidade de Deus, não é? Onde, naquela simples definição que Deus dá acerca de si mesmo, Ele deseja revelar todo o seu ser. E esta noite, tá bom? Nós vamos acrescentar mais um pouco disto, para que nós venhamos a apreciar o cuidado que Deus tem conosco, tá bom? Não nos esquecer disso, principalmente que estamos vivendo dias difíceis, dias de tribulação, dias de pandemia. Já está surgindo aí uma outra variante, agora chamada de Ômicron, né? Pelo amor de Deus, vai para lá. E aí começou a perturbar novamente o mundo lá fora, e já estão com medo também de vir perturbar aqui. Foi parecido com a variante Delta também, que lá fora foi com tudo, mas chegou aqui, o nome de Jesus barrou,
e não aconteceu muita coisa, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Então a gente precisa estar orando também para que essa Ômicron vá para lá, e não chegue nem aqui, né, e não perturbe mais a gente do jeito que a gente está perturbado, porque diante de tudo que já aconteceu, muita gente tem sofrido com as consequências desta pandemia, tanto quem pegou o vírus, tá bom? Como também quem não pegou, mas ficou assustado, com medo, que não consegue nem sair de casa, e que não consegue nem apertar a mão do outro, já com medo de se contaminar e de pegar o vírus e morrer, alguma coisa assim, não é? Então tudo isso está ainda, e muita gente tem desencadeado um quadro enorme de ansiedade, pânico e depressão. A questão de estar em casa, fechado, isolado, tem abatido a alma de muita gente. Então, a quem a gente tem que se pegar? Com Deus, porque Ele é grande, e porque é o único que pode livrar a gente, que pode fazer com que tudo isso cesse, e tire toda a perturbação, tá bom, do nosso coração. Quando nós estamos cheios de Deus, nós não nos abalamos com nada. Ele é o nosso porto seguro, é a nossa rocha, em que nossos pés estão firmados, é Deus, tá bom? E é isso então que Deus está tentando revelar para nós também, assim, a sua soberania. E o que é que a gente vai falar sobre isso esta noite? Deus exercendo o controle sobre tudo, e Ele é soberano. E eu sei que essa doutrina da soberania de Deus muitas vezes traz um embate no nosso meio, principalmente na área de salvação, em que muita gente fica assim sobre Deus ser soberano para salvar ou não salvar, e começa a discussão toda. Mas eu não quero, tá bom, adentrar por esses termos. Eu quero ler a Bíblia, porque mais vale o que Deus diz acerca de si mesmo do que o que nós dizemos quando entendemos alguma coisa. E é por isso que a gente vai ler Isaías 46 hoje, tá bom? Isaías 46 está situado na segunda parte do livro de Isaías, que é tratado como o livro da consolação. Por que livro da consolação? Porque é o momento em que Deus resolve então agora lançar esperança a um povo que foi esmagado por outras nações, levado cativo, o templo foi destruído, tá bom? A nação foi dividida, eles foram espalhados sobre a terra, e agora foi-se a glória do povo de Deus. Então está todo mundo abatido, está todo mundo como se fosse aqueles que sonhavam com o passado. Não tem aqueles anos de glória que a gente teve antes, que quando eu era jovem, eu fazia isso, eu batia no peito e eu jogava 4 tempos. Agora, se eu subir essa rampa correndo, meu Deus, não é nem 1 minuto, não aguento mais, tá bom? Foi-se a glória. Aí Deus agora está querendo realmente trazer ânimo ao coração do povo, para saber que Ele ainda está no controle de tudo, e que Ele escolheu esse povo para que a sua vontade fosse realmente realizada, e que o seu nome fosse glorificado por meio deles. Então, a partir do capítulo 40, ele começa a trazer palavras de esperança, de consolação, de renovo. E ele quer fazer com que o povo abandone a idolatria, aquilo que os homens confiam no seu próprio braço, ou naquilo que ele mentaliza como sendo o seu recurso que pode ajudar a ele. Tem gente que faz isso, né? Tem gente até que usa a própria mente como uma confissão positiva, tentando encontrar ali força para ir mais um pouquinho em si mesmo, mas não busca em Deus. E nós, como cristãos, devemos buscar nosso auxílio em Deus, porque Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Então ele começa fazendo isso, ele chama a atenção. Verso de número 3: ouve, ó casa de Israel, aliás, casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, ouve todo o povo do Senhor, vós a quem desde o nascimento carrega e leva nos braços desde o ventre materno. Ele está dizendo assim: eu dei origem a vocês. Eu escolhi Abraão,
fiz uma aliança com ele e disse que ele geraria uma descendência e eu abençoaria essa descendência. Eu fiz isso. Então, desde o vosso nascimento eu carrego vocês. Aí ele diz mais, não só, ele diz também, até a vossa velhice eu serei o mesmo. E até as cães é cabelo branco, tá bom? Quer dizer, já está bem como divina e etc. Bem para lá. Mas Deus está dizendo, eu ainda vou ser o mesmo, eu vou continuar carregando vocês. Eu ainda sou o vosso Deus, eu ainda sou o vosso Salvador. Apesar do que vocês fizeram, eu ainda sou o teu Deus. Ele diz assim, aí ele diz assim, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Aí quando ele fala isso, ele quer fazer uma confrontação dos falsos deuses que eles instituem acerca de Deus mesmo, do ser de Deus. Como a gente sabe que a resposta é que não tem como comparar Deus. E aí ele coloca diante disso o que eles fazem, né? Eles pegam o dinheiro deles, o valor deles, o ouro deles, a bolsa deles, pesam também a prata nas balanças e entregam, pagam ao ourives, o que trabalha com ouro, né, com prata, e ele vai moldar um ídolo, vai fazer uma estátua de um ídolo, de um Deus. Aí eles pegam essa estátua, né, coloca lá num objeto para levar eles, para carregar eles, aquilo que a gente já viu de procissão, né, que tem 4 homens com um varal segurando o santo e sai caminhando na rua, né? Nós vamos ver isso por aqui alguns dias aí, por causa do aniversário da padroeira da nossa cidade, segundo os católicos. Então eles vão carregar uns deuses. Ele está dizendo assim, ele coloca ele ali. Primeiro de tudo, ele não pode ir em lugar nenhum se vocês não carregar. Então, que Deus é esse? Agora olhem para mim, eu estou em todo lugar. Deus está dizendo assim, primeiro, para ele sair do lugar, vocês têm que carregar ele. Segundo, quando vocês põem ele lá, ele fica lá. Ele não se move. Lembra do Salmo 115? Ele tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. Aí Deus está fazendo isso assim, a quem vocês vão me comparar? A isso? A esse objeto que vocês criaram e chamam isso de Deus? E o texto diz que vocês se prostram diante dele e ele não pode nem libertar vocês. Ele está dizendo assim, não pode libertar vocês. Ele não sai nem do canto. Mas olha só, verso 8, lembrai-vos disto e tende ânimo. Esse é o objetivo da consolação, ter ânimo, fé, crer nesse Deus, nesse grande Deus, nesse soberano Deus, tá bom? Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai a sério, ó prevaricadores. Prevaricadores, tá bom? É quem comete transgressão, tá bom? Quem comete transgressão é prevaricadores. Esse é o nome que é dito aqui. Aí diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Aí vem, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Deus está dizendo de si mesmo isso. Não são palavras dos outros acerca de Deus, é a palavra de Deus acerca dele mesmo. Eles olhem para o passado e vejam, eu sou Deus e não há outro. Ele está falando da singularidade dele, ele é único, tá? E ele disse a Israel, eu sou único, não existe outro Deus além de mim. Isso quer dizer que não existe nenhuma outra força igual a Deus, nenhum outro poder igual a Deus, não existe nenhum outro ser igual a Deus, ele é único, ele é singular, e ele vai e atesta novamente, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, não há ninguém que se possa comparar ao nosso Deus, ele diz assim, tá bom? E uma das coisas mais difíceis para nós é a questão de definir quem é Deus.
grande, aleluia. Eu já disse isso para vocês, né? É infinitamente grande. Ele é tremendo, ele é supremo, ele é sublime, ele é majestoso, ele é altíssimo, ele é Deus. E uma vez falando com os seminaristas, com os estudiosos da teologia também, eu disse, olha, é difícil nós pegarmos e entendermos o que esse nome Deus representa de fato, quando nós apontamos para o ser de Deus, porque ele é incompreensível, nós não conseguimos mensurar a grandeza dele, porque ele é maior do que tudo que você possa imaginar, ele é grande, e ele está dizendo isso aqui. Não há outro além de mim. Eu sou Deus. E acabou-se. Adiante disso, agora, ele vai nos dar, tá bom? Basicamente, a definição do que é ser Deus. Revelando aquilo que ele diz. E nisso que ele diz, ele mostra a sua soberania, o seu poder sobre todas as coisas. Então, ele diz assim, preste atenção no que ele diz, tá? Ele diz assim, verso 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aí aqui tem duas coisas, né? A primeira é que ele diz assim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Pegando só essa parte, podemos pensar na presciência ou onisciência de Deus, em que Ele sabe o que vai acontecer, não é? Então Ele conhece o que vai acontecer. É como se Ele já olhasse lá na frente e sabe tudo o que vai acontecer lá. E aí Ele diz o que vai acontecer. Nesse ponto, até o momento, tá? Aqui Deus pode ser comparado a alguém que adivinha, que é um adivinhador, que vê o que vai acontecer e anuncia, tá certo? Diz isso. Só que a segunda coisa que ele diz é que assim, ele fala que o conselho dele permanecerá de pé e fará toda a vontade dele. Quando ele diz fará toda a vontade dele, então esse conhecimento que Deus tem do futuro, essa presciência ou onisciência que ele tem, não é só porque ele está vendo o que vai acontecer, não, é porque ele está dizendo que ele determina o que vai acontecer. Então, ele sabe o futuro, porque ele é o criador do futuro. Isso é o que é ser Deus. Ele diz tudo o que vai acontecer, não porque vai simplesmente acontecer, ele diz que vai acontecer porque ele vai fazer acontecer. É por isso que ele é Deus e não há outro semelhante a ele. É assim que nós encontramos isso, tá bom? A definição do ser de Deus é essa, e a sua soberania se revela nisso. Ele é o único que tem, o poder, a autoridade, sabedoria para fazer o futuro acontecer. Aí veja que como isso é real, porque mais a seguir ele vai novamente dizer isso, tá bom? Ele diz no verso 11, no verso 10 ele fala isso, eu digo o que vai acontecer, desde o começo eu anuncio o que vai acontecer, e eu não erro o que vai acontecer. Por que ele não erra o que vai acontecer? Porque ele diz que vai fazer acontecer, ele vai criar aquilo que ele disse que vai acontecer, ele vai executar. Diferente dos prognósticos que muitos vão aparecer agora no final do ano, né? Dizendo que 2022 vai acontecer isso, aquilo, outro. Aí de repente eles erram no negócio ou erram em tudo. Deus não, Deus anuncia e diz, o meu conselho ficará de pé, o que eu anuncio vai acontecer. E não somente isso, ele diz, eu farei minha vontade.
Aí, verso 11, ele diz: eu chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, e o homem do meu conselho. Aí ele fala: eu o disse, e eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Deus está dizendo: eu vou fazer isso. Eu vou fazer acontecer. Eu anuncio e vou fazer acontecer. Eu estabeleço e eu vou manter isso de pé. Eu digo o que vai acontecer, e quando acontecer, você vai saber que vai acontecer, porque eu mesmo vou executar aquilo que eu disse que vai acontecer. Aí, falando assim, a gente pode olhar, e é assim, então todas as coisas acontecem. Tudo acontece segundo os desígnios e os propósitos de Deus. Nada acontece ao acaso. Para o crente isso não existe. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo. Do mais alto, ou mais sublime, ou o maior elemento da criação, até o menor dele, está sob o controle de Deus. E ele executa conforme a sua vontade e o seu propósito. Eu sei que muitas vezes nós não entendemos esse propósito, e muitas vezes isso também confunde a nossa mente acerca destas coisas, acerca das coisas ruins, principalmente, né? Das coisas más. Morreu fulano, mas não devia ter morrido. Por que ele morreu? Será que isso não está no controle do Senhor também? O fulano adoeceu, ou por que nasceu desse jeito, e etc e tal. Aí, se a gente for falar e colocar nossas opiniões, a gente vai criar embates nisso, não é? Mas que tal a gente então ler a Escritura e ver Deus falando na Escritura? Ver Deus executando sua soberania sobre tudo. E qual a extensão dessa soberania? É sobre tudo. Sobre tudo mesmo. Vamos pensar logo sobre natureza ou criação, tá bom? Veja só, no início do culto eu li o Salmo de número 147. Então vá para lá, só para a gente ler um texto lá. Enquanto você vai para lá, eu quero só lembrar isso, tá bom? Deus está dizendo aqui, é Deus que está dizendo que Ele é Deus. E a maneira dele ser Deus é assim: eu anuncio o que vai acontecer, eu determino o que vai acontecer, e eu farei acontecer. O futuro pertence ao Senhor. Ele diz isso. Salmo 147, verso de número 4, e também verso de número 15 em diante, diz assim: ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Em Isaías 40 diz que ele chama e elas se apresentam diante dele. Nenhuma falta. Nenhuma falta. Então você percebe o controle de Deus sobre elas. Ele conhece todas elas e chama cada uma delas pelo nome. Agora vá para o verso 15, ele diz assim, o texto diz assim acerca de Deus: ele envia suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Então veja como Deus, ele tem o controle sobre estas coisas. Ele diz que ele envia as suas ordens à terra. Quando ele fala para ela, ela executa tudo o que ele designou para fazer. Aí quando ele diz que ele dá a neve como lã, então quando a gente assiste um filme, porque aqui a gente não vê, né? A não ser quem foi lá para o lado do sul e etc e tal, que vê neve caindo, neve. Deus ordenou a ela cair ali. Não foi por acaso que ela cai ali. Deus ordena que ela caia ali.
quando ele faz o Ártico e a Antártida também serem aquele monte de gelo, muito gelo, ele também dá ordem para aquilo acontecer, porque ele tem os seus propósitos para aquilo. E quando ele resolve derreter, ele também derrete. A palavra dele faz isso, porque ele é soberano sobre a natureza. Ele executa suas ordens e ele dá isso. Quando ele manda a chuva, é ele também que dá chuva. Todo o Antigo Testamento fala sobre esse Deus que envia isso. E quando a chuva não vem, a gente sabe que é um juízo de Deus. Aqui a gente fica falando de movimento do El Ninho, não sei o quê, e frente fria que foi para lá, frente fria que foi para cá, e o povo querendo se distanciar. Olha, irmãos, a gente pode até estudar como os fenômenos acontecem, tudo bem, mas quem está no controle de tudo é Deus, porque quando Ele quer, Ele faz, Ele ordena e toda a sua criação lhe obedece. Lhe obedece. Isto é incrível, você consegue perceber estas coisas? Ele diz isso, e ele diz mais assim, ele manda a sua palavra e derrete o gelo, ele sopra o vento, e as águas correm. Aí a gente lembra do evento que aconteceu lá no Mar Vermelho, na travessia do povo de Deus, vocês lembram disso? Que estava o mar diante deles, e o texto diz assim, Moisés, toca nas águas, aí Moisés toca nas águas, aí o que é que acontece? O texto diz que Deus sopra um vento, e as águas se dividem. Ele sopra o vento, Deus manda um vento, e as águas se dividem, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele está no controle de tudo isso, louvado seja Deus. E mais, Ele não está no controle somente de coisa grande, Ele também está no controle de coisa pequena. O livro de Jonas, todo mundo conhece a história de Jonas, foi engolido pelo peixe, não foi? Pronto, o que acontece? Tem toda uma desobediência de Jonas, aí tem aquela confusão toda lá no barco e tal, então pegam Jonas e jogam no mar. O que Deus faz? Deus dá ordem a um peixe para tragar Jonas. O peixe obedece, traga Jonas. Ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí Jonas clama a Deus, aí Deus dá ordem ao peixe, vomite Jonas. Ele vomita Jonas. Aí Jonas agora volta para Nínive e vai pregar. Prega com raiva, mas prega. E fica esperando, né? A cidade ser destruída por Deus. Aí o que é que ele faz? O texto vai dizer que ele pega uns ramos e cria um negócio para ter sombra, por causa do sol que era escaldante nele, né? Aí o que Deus faz? Deus ordena a uma planta, cresça ali. E a planta cresce. E faz sombra, e Jonas se refresca, e acha bom. Depois o que Deus faz? Deus agora manda um verme, com uma planta, e a planta é comida pelo verme, a planta se acaba, Jonas fica irado, mas eu não quero falar de Jonas, eu quero falar de Deus. Ele ordena o peixe faz. Ele ordena a planta e a planta cresce. Ele ordena ao micro-organismo e ele obedece à ordem de Deus. Agora espalhe isso por todo o planeta Terra, na vida de N pessoas, N casos, N situações. Deus ainda hoje faz estas coisas. A erupção do vulcão lá em La Palma é obra de Deus. As tsunamis é obra de Deus. Tudo obedece ao seu mandar e à sua ordem. Tudo executa aquilo que Ele ordena e fala, porque Ele é Deus, Ele é soberano sobre toda a natureza. Até naqueles momentos em que Deus simplesmente diz para elas agirem como elas devem agir, quando Ele quer que elas parem, Ele para.
Josué estava em batalha. E aí a batalha ia se estender, ia entrar pela noite. Ele ora a Deus: Senhor, que o sol e a lua se detenha para que eu possa terminar essa guerra. O que Deus faz? O texto diz que Deus dá ordem: para tudo aí, para, bendito seja Deus. Ele é Deus, e tudo para quando Ele quer, tudo para. É como a doença de Ezequias e o sinal, o relógio de Acais, a sombra no relógio de Acais, que ele retrocede 10 graus. Deus fez isso. Então, se retrocedeu, Ele moveu alguma coisa grande, mas Ele ordenou e aquilo lhe obedeceu, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E o que dizer de Jesus Cristo naquela tempestade, dormindo na polpa do barco? Vem, o barco é solavancado pelas ondas, pela tempestade de vento toda, e os discípulos já não tem mais como controlar, vão perecer. Chama o mestre, acorda ele. Aí ele olha assim: por que vocês são pequeninos de fé? Aí ele olha para o vento e para o mar e dá ordem: aquieta-te. E o que é que acontece? Tudo se fez calmo. Tudo se fez calmo. E olhe que Ele não precisa estar aqui para dizer a coisa acontecer. Ele está no seu alto e sublime trono. E Ele simplesmente manda a sua palavra. E tudo que Ele fala, se faz. Porque Ele é soberano. Ele é Deus. Eu farei toda a minha vontade. Aí Ele também é soberano sobre as nações, e a gente já falou sobre isso aqui em outras pregações também. Não é que Ele simplesmente estabelece quem Ele quer, e Ele tira quem Ele quer. Em Daniel capítulo 2, lembra do sonho de Nabucodonosor? Eu já falei isso demais, mas vou recobrar vocês, porque hoje vai entrar na soberania de Deus, tá bom? Ele dá o sonho a Nabucodonosor, um rei ímpio que não conhece a ele, mas ele dá o sonho a ele, para dizer o que vai acontecer. Lembra, o que vai acontecer, não é porque vai acontecer, não, vai acontecer porque eu, Deus, vou fazer acontecer. Aí vem a estátua, cabeça de ouro, cabeça de ouro, busto de prata, tronco, ventre, porque da outra vez eu disse busto aqui, tá, irmão? Busto é aqui. Ventre de bronze, pernas de ferro, pés, barro e ferro. Pronto, agora eu falei direitinho, glória a Deus. Da outra vez eu falei busto aqui, meu irmão. Busto é aqui, tá bom? Busto de prata, bronze, ferro e barro. Ficarem quietos, Deus revela a Daniel. Daniel diz a ele: ó, Deus revelou o que há de acontecer. E o que há de acontecer é que essa cabeça de ouro é tu. Tu é a cabeça de ouro. Deus está dizendo: eu botei você aí. Foi eu que engrandeci você. E Deus fala isso a Nabucodonosor. Foi Ele que botou ele como cabeça, dominando sobre tudo. Foi Deus. Aí Deus diz que depois dele vem outro reino. O outro reino é Medo-Persa. Aí quando você vai para o livro de Isaías e vê Deus chamando Ciro, meu servo, a quem eu vou libertar o meu povo, Deus está dizendo que o próximo reino será o reino do Medo-Persa. E não é porque eles vão fazer acontecer, não, é porque Deus vai fazer com que seja o próximo reino dos Medos e dos Persas. Depois Deus levanta Alexandre o Grande, aí estabelece o reino da Grécia, que é o ventre, o reino da Grécia, o reino sensual,
o que desencadeou essa homossexualidade toda. E aí então Deus está dizendo, depois do reino Medo-Persa vai ter o reino da Grécia. E aí Deus levanta Alexandre o Grande, faz conquistas e estabelece o reino da Grécia. Depois esse reino é soprado. Aí então vem as pernas de ferro, o reinado de Roma. Deus levanta César Augusto e aí domina sobre toda aquela região e estabelece o reino de Roma. E depois, nessa época, vem a pedra trirada. Jesus Cristo entra no mundo. Deus está dizendo, é nesse tempo que o Messias vai encarnar. É assim que vai acontecer. Aí quando nós lemos tudo, e Paulo fala, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho em carne humana. Deus está executando tudo aquilo que Ele anunciou que vai acontecer. Ele está fazendo a vontade dEle, porque Ele é soberano. E aí ele levanta nação, derruba nação. Aí na revelação do sonho, no capítulo 2, tá bom? Deus, quando revela a Daniel, Daniel exalta a Deus e diz, tu, soberano Senhor, tu estabelece reis e retira reis. Então, para o ano a gente tem eleição. Novamente vamos estar numa batalha aí de presidente, não é? Quem sobe, quem não sobe, quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito. Deus sabe, e Deus vai fazer com que aquele que esteja lá, execute os desígnios que se tem a executar, para que a sua palavra se cumpra, porque Ele está no controle de tudo, de todas as nações. Não há uma nação que fuja dos olhos do Deus Altíssimo, Ele está de olho nela. Quando Deus conversa com Abraão e fala sobre a aliança dele, dizendo que vai fazer com que ele tenha uma descendência grande, numerosa, acho que no capítulo 16, que ele fala isso com ele, onde há o episódio em que Abraão corta animais ao meio para fazer aliança com Deus. Deus diz, tá bom, que 400 anos a descendência dele serviria a outra nação. Mas depois desses 400 anos, Deus ia libertar essa nação, a sua descendência, e ia trazer ele para a terra onde Abraão está, que era a terra de Canaã, a terra que ele mandou Abraão percorrer. E ele diz, porque nesse tempo, a iniquidade dos amorreus se completará, e eu julgarei eles. Deus disse isso a Abraão. Então, quando você olha para essas profecias, você começa a entender que a profecia dada por Deus não é algo assim subjetivo ou aleatório. É algo que Ele tem conhecimento daquilo que vai ser, porque Ele mesmo designou fazer aquilo. E vai acontecer, porque o nosso Deus, Ele é verdadeiro e Ele não falha. E Ele já deu prova disso, e nós olhamos para todo o passado e vemos isso. Nós olhamos para a Escritura e está registrado isso. Nós olhamos para Jesus e está escrito tudo aquilo a respeito dEle, porque Deus designou que acontecesse desta forma. Deus é Deus. Além disso, Ele também é soberano sobre o tempo. Ele fala sobre essa questão dos 400 anos, e nos 400 anos Deus se lembra e liberta o povo. Ele está no controle disso também. Ele também fala das 70 semanas, lembram das 70 semanas? Que ele diz a Jeremias que o povo vai ficar escravizado da Babilônia 70 semanas. No livro de Daniel, Daniel lendo o profeta Jeremias, ele entendeu isso. E Deus diz, são 70 semanas, Daniel. Quem vem é Gabriel anunciar isso a ele, que ele estava orando. Gabriel vem, Daniel, são 70 semanas designadas para o teu povo. Depois disso ele será liberto. E aí Daniel revela as outras coisas que vêm, mas Deus designou o tempo de servidão sobre a Babilônia, e iria se cumprir do jeito que se cumpriu. Também, ele fala nessa questão do tempo de vida, ele designa isso. Já que nós estamos no livro de Salmo, todo mundo está no livro de Salmo, eu acredito que esteja no livro de Salmo, bem pertinho aí, 139, é o Salmo da onisciência, da onipotência de Deus. Neste Salmo, no verso de número 16, vai dizer assim,
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus sabe o dia do nascimento e o dia da morte de cada um, e Ele designou isso para nós. Quanto tempo vamos ficar por aqui? Ele é soberano sobre isso, tá? Ele é soberano sobre isso. E alguém pode querer intentar contra a sua própria vida, e você pode imaginar, mas aí eu tenho o controle, e posso dizer assim, eu vou interromper, e eu posso dizer para você, quem sabe foi esse o dia que Deus realmente designou para você. Faça isso, tire sua vida. Eu creio na palavra dEle, não nos nossos pensamentos, nem nas nossas conjecturas. Eu creio naquilo que é a verdade, e Jesus Cristo diz, a tua palavra é a verdade. Eu creio nesta palavra, é isso que eu creio. E para você saber que realmente Ele tem o controle de tudo sobre a vida e sobre a morte, vai lá para Deuteronômio 32, Deuteronômio 32, versículo de número 39. Onde Ele atesta que Ele é Deus, e só Ele é Deus. Ele diz assim, Deuteronômio 32, 39. Vede agora, que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. É Deus dizendo, Ele é soberano, Ele mata e Ele faz viver. E Deus é mau? Não, Ele é soberano, Ele é Deus. Ele é Deus, tá? Ele também fere, Ele sara. E não há quem possa livrar alguém da mão de Deus. Aí quando olhamos assim, irmãos, começamos a pensar em todas as coisas que existem sobre a terra, que nos molestam e que trazem sofrimento sobre nós. E aí tem um texto na carta de 1 Pedro que fala sobre isso também. Se vocês sofrem pelo Senhor, isso é grato a Deus. Se vocês cometerem pecado e sofrerem, é justo que vocês sofram porque vocês cometeram pecado, é a responsabilidade humana nisso. Mas se vocês sofrem sem cometer nada, isso é bem visto aos olhos de Deus, porque Deus tem um propósito nisso, e o propósito disso é glorificar o nome dEle na vida de vocês, é para que vocês glorifiquem a Ele no meio disso que vocês estão passando, que entendam que Deus está ali, e que Ele está com você, e Ele não abandonou você. Eu carrego você nos braços, até a sua velhice, eu carrego você nos braços, diz a palavra do Senhor, não é? E aí nós olhamos para isso também e vemos o controle de Deus sobre as enfermidades. Aí o que a gente pode ver? Já que a gente está em Deuteronômio, vá para Êxodo capítulo 4, aí que é pertinho, enquanto eu conto duas histórias. A primeira, que todo mundo conhece, é famoso, e que a maioria aqui já ouviu falar, que é a cura de Naamã. Lembra de Naamã? Naamã chegou diante de Eliseu, queria que Eliseu atendesse ele, tal, e Eliseu disse, não, vá tomar banho, dê 7 mergulhos lá no Jordão. Aí Naamã, todo cheio de pompas, disse, quem ele pensa que ele é, e etc., naquele rio pequenininho, ruim, sujo, tem rio melhor lá nas minhas terras. Disse, mas o criado dele disse, se ele pedisse algo mais difícil eu não fazia, eu quero dar mergulho. Aí ele dá os 7 mergulhos, e a Bíblia diz que a pele dele se tornou como de criança. Para você ver como Deus assim deu ordem para a lepra desaparecer.
refez todo o tecido dele. Assim, depois dos 7 mergulhos, no tempo de Deus, Deus fez isso. Do mesmo jeito com Ezequias, na enfermidade de Ezequias, Isaías 38, estava doente, enfermidade mortal, Deus vai lá e acrescenta 15 anos e diz, põe um emplasto aí bota um negócio e Deus cura. E você vai saber que foi Deus que curou, não foi pelo emplasto não, foi Deus. Peça o sinal, aí ele diz o sinal é o relógio retroceder. O relógio retrocedeu e ele ficou curado. Foi curado por Deus. E em outras curas que existem na palavra do Senhor. A esposa de Abraão, que era estéril, Deus fez ela ter menino. Também a esposa de Isaac também era estéril, Deus curou e deu condições dela gerar os seus filhos, e assim sucessivamente. E em outros casos na palavra do Senhor, que nós vemos Deus curando com sua palavra, porque Ele é soberano para dizer a enfermidade desapareça e ela desaparece. E não somente isso, tá bom? Porque às vezes não é para desaparecer, é para ficar lá. Aí o texto de Êxodo 4 é um texto que fala sobre isso. No verso número 11, quando Deus está falando com Moisés, né? Moisés vai dizer assim a ele no verso número 10, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aí olha o que Deus responde a ele. Respondeu-lhe o Senhor, verso 11, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, quando nasce alguém mudo, foi Deus que o fez. Quando nasce cego, foi Deus que o fez. Quando nasce surdo, foi Deus que o fez. Quando nasce com alguma debilidade, foi Deus que o fez. Esse não sou eu que faço todos eles? E não é como negar a Escritura. Aí a gente quer julgar alguma coisa, não, é porque eles dizem isso, aquilo, outro, não. A pergunta que fizeram a Jesus, do cego de nascença, quem pecou, ele ou o pai dele? Jesus disse, não, ele nasceu assim, para a glória de Deus, para que se manifeste nele a glória de Deus. E é este o propósito pelo qual Deus estabelece que pessoas nasçam também com certas deficiências, é para que se manifeste neles a glória de Deus, porque Deus é soberano. Tá bom? Deus é soberano. E o que fazer então numa situação como essa? É ir aos pés desse Deus, é procurar saber, Senhor, qual é o teu propósito, o teu desígnio, porque Ele tem uma razão de agir assim, há uma causa, nada sucede sem uma causa, e se Deus permite essas coisas, e é da vontade dEle que aconteça assim, ou até alguém perder uma perna no meio do caminho da vida, ou ficar sem a vista, ou algo dessa natureza, Deus tem o seu propósito. Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. E Ele é soberano também sobre o mundo espiritual. Aí vem a questão dele dar ordem aos anjos. Ele faz dele ventos e labaredas de fogo. Lembra disso aí? Ele diz, Ele dá ordem aos seus anjos, Ele dá ordem a nosso respeito e os anjos executam. Ele também não permite que os anjos malignos possam fazer tudo o que bem entende. E aí o texto base para isso é o próprio livro de Jó. Está Jó vivendo no temor do Senhor, Deus dá testemunho dele. Satanás está rodeando a terra e vai se apresentar junto com os outros anjos lá, e Deus fala com Satanás, viste meu servo Jó? E aí Satanás diz, o Senhor cercou ele de bens e tudo mais, assim ele serve ao Senhor. Aí há uma permissão de Deus, e Deus entrega as coisas que Jó tem a Satanás, pode tocar nas coisas, e aí acontece aquele desastroso, os filhos morrem, os rebanhos são levados, outros caem fogo do céu, destrói tudo. Jó continua ali temendo a Deus. Satanás volta novamente, se apresenta junto com os outros, aí ele vai e mostra novamente, viste meu servo Jó, tu intentaste o mal contra ele, mas ele continua crendo em mim, firme ali na sua fé em mim. Ele disse,
Então, pele por pele, vida por vida, como o homem blasfemará de ti, toca na pele dele, toca na vida dele. Deus permite que Satanás venha ferir Jó, mas diz a ele: não toque na alma dele, não o mate. Você pode feri-lo, mas não o mate. Isso é soberania de Deus. Satanás vem e fere Jó com uma chaga da ponta do pé à cabeça, e Jó passa a ser um homem rejeitado por todos, fica isolado de tudo, passa por toda aquela aflição, não é? E a gente vê isso por causa de Satanás, que feriu a Jó com enfermidades. E ele só faz isso porque Deus o permite. Satanás nunca é maior do que Deus, porque ele foi feito por Deus, é criatura do Senhor. Ele é muito menor do que Deus. E às vezes as pessoas ficam com medo dele e etc e tal, dos demônios, e se manifestasse um demônio aqui, talvez muita gente saísse correndo com medo e etc e tal. Deus é maior. E Deus está no controle de todo o reino espiritual. Eles só vão fazer aquilo que foi designado ou permitido por Deus, porque Deus é soberano sobre o mundo espiritual. E quando a gente olha para tudo isso, tá bom? Nós pelo menos entendemos que há pelo menos 3 razões para que isso aconteça, ou o agir da soberania de Deus, que é a questão da correção, de trazer o homem de volta ao caminho, de fazer ele refletir sobre como ele está andando, e que não há alegria nem benefício nesse caminho. Então Deus permite que certas coisas aconteçam para nos fazer voltar ao caminho que Deus realmente deseja que o homem viva. O outro é que ele possa manter a terra e tudo que nela há. O nosso Deus não é um Deus panteísta, ou o Deus dos budistas e dos espíritas, que criou tudo e se mandou, e agora está lá no outro mundo, lá esperando ver como a coisa se desenrola. Não. O Jesus Cristo diz: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, quando Ele dá ordem à terra, quando Ele dá ordem à chuva, quando Ele dá ordem à neve, quando Ele dá ordem aos anjos, quando Ele dá ordem aos animais, quando Ele faz todas estas coisas, Ele está provendo tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele está reinando sobre sua criação. Quando Ele ordena os astros o que devem fazer para que o efeito dele chegue e beneficie nós que estamos aqui na terra, Ele assim faz, e Ele ordena tudo, e tudo se faz conforme o conselho da sua vontade, porque Ele é Deus, e Ele é soberano, e Ele manda, e Ele governa, e Ele reina, e Ele levanta quem quer, e Ele derruba quem quer, e Ele faz a coisa acontecer, porque Ele é Deus. E Ele não está longe de nós, Ele está governando, reinando, levando a cabo tudo aquilo que Ele já anunciou, e você e eu sabemos o que Ele anunciou, porque está aqui. E bom é meditar nisso aqui, é ler isso aqui. A dificuldade maior nossa e o maior temor que surge no nosso coração é porque a gente não se afeiçoa à palavra de Deus. Não lê, não medita. Prefere ver coisas do que ler e meditar naquilo que Deus fala. Ouvir Deus falar conosco. E a terceira causa é por sua misericórdia. Quando a gente pensa assim, em misericórdia, é aqueles atos soberanos de Deus, que simplesmente Ele rompe o princípio natural da coisa, tá bom? Ele rompe, e é pela misericórdia dEle que Ele faz isso, tá? Exemplo, tá bom? Estamos aqui, aí eu estou comendo aqui uma galinha, peguei a coxa da galinha, treque, né, Duda? Treque, aquela coxa. Aí deu uma chupada no osso, aí o osso entrou. Puf, vou morrer. Né? Começa a sufocar, começa a ficar vermelho, os dedos ficam roxos, bom, vou morrer. Ai, meu Deus! Aí ele, age. O osso sai. É pela misericórdia. O natural era morrer. Tá bom?
mas Ele vem e age. Ele dá o livramento, Ele opera a cura. É como alguém que deve estar com crise de ansiedade, com medo de alguma coisa, e assim vai entrar em pavor e diz, ai meu Deus, aí Ele vem, pum, aí Ele coloca paz. Ele derrama paz. É o ato soberano de Deus, Ele envia a paz dEle, aí você se acalma. Entendeu? É assim, é pela misericórdia dEle que Ele faz essas coisas. Você não merece, eu não mereço, mas Ele faz. Para quê? Para que Ele seja glorificado e você se deleite nele. Porque depois de um negócio desse, o que acontece? É glória e aleluia, irmão. É é louvado seja Deus. Porque é assim que acontece conosco, que a gente vê a mão de Deus. Oh glória, a soberania de Deus em Ele exercer sua misericórdia. É assim, é por isso. E aí, oh meu Deus do céu, se pudesse o Senhor retroceder um pouquinho, oh Jesus amado, glória a Deus. Qual a aplicação então que a gente pode tirar para isso, né? Eu coloquei algumas aqui. Primeiro de tudo, nós precisamos aprender a admirar a soberania de Deus. Entendeu? É ler o texto bíblico e quando Deus fizer algo extraordinário, que só Ele pode fazer, você olhar assim e dizer, esse é o meu Deus. E você se admirar-se, ficar extasiado. Assim, extasiado, né? E Ele dá ordem ao peixe, o peixe pum, faz. Dá ordem de novo, o peixe faz de novo. Ele dá ordem ao corvo, leve lá para Elias, o corvo leva. Aí você olha assim e diz, meu Deus, não tem condição, só Tu és Deus. Mas oh Deus, oh Senhor, bendito seja o Senhor, o meu Deus que faz estas coisas. Aprenda a admirar a soberania de Deus. Segundo, nunca lide com a vida como se fosse algo superficial e entregue ao acaso. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da vida dos seus filhos. Deus está no controle da sua vida. Nunca lide com isso como se fosse assim, tá bom? Aleatório. Tome isso seriamente no seu coração. Também maravilhe-se com a salvação que Deus realiza em Cristo por você, que é um ato soberano de Deus. É mediante a graça que Ele faz isso, tá bom? Não foi você, foi Ele que fez. Também, nós precisamos lançar de nós a visão que o mundo tem, que o nosso Deus é pequeno. Tá bom? Que a nossa cultura apresenta desprezando Deus. E que, infelizmente, muito cristão dá mau testemunho para que as pessoas não vejam o tamanho do nosso Deus. Só que você pode ser diferente. Você pode revelar quão grande é o teu Deus. Andando de modo digno desse Deus. Testemunhando acerca desse Deus. Não se envolvendo com coisas desta vida que, em vez de enaltecer Deus, denigrem a imagem de Deus. Não compartilhando coisas que faz com que a imagem de Deus diminua diante dos outros, porque você está divulgando isso. Fale acerca desse Deus. Viva esse Deus no seu dia a dia. Testemunhe dele. Para que eles vejam o seu Deus em você. Tá bom? Depois, sejamos ousados também diante do trono da graça. Se Ele é soberano, então não há nada que Ele não possa fazer e resolver. Ele é o Deus do impossível. Clame a Ele, chegue a Ele. Senhor, eu creio que Tu és soberano. Senhor, oh Senhor, Tu és soberano. Ele vai saber se você está crendo nisso de fato, porque Ele sonda o teu coração. E aí você vai receber aquilo que vem pedir a Ele. Tá bom? Também nós podemos evangelizar com mais afinco, porque não há nenhum pecador de coração endurecido que Deus não possa quebrar o coração dele. Existe gente aqui que era assim, e que talvez tenha dito que nunca pisaria numa igreja evangélica. Hoje você está aqui dentro, porque Deus é soberano e converteu o seu coração. Então evangelize.
Deus pode converter o seu parente, o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu filho. Ele pode. Evangelize. Eita, glória a Deus. E que mantenhamos a calma em dias de tumulto e tribulação. Lembre-se, Deus está no controle. Ele não nos abandonou, não. Ele está no controle. Ele é soberano. De agora em diante, quando você ouvir as nossas canções, os louvores entoados aqui, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Lembre-se de tudo isso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Lembre-se disso. Antes que vieste a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Tanta coisa linda a contemplar e a libertar. Quisestes me usar para o teu louvor, Senhor. Às vezes aparece o dia mau, aí a gente diz assim: hoje vim dizer o que há em mim, por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, soberano és tu, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Lembre-se disso. Lembre-se daquele quem mediu as águas, a gente cantou semana passada, não foi? Contou as ilhas, pó da terra, estendeu o universo. É Deus. É o nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus. Ainda há muita coisa que a gente poderia folhear as páginas da Sagrada Escritura e ver Deus revelando acerca de si mesmo e de sua grandeza. Que Ele nos conceda sede, como disse o salmista no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. Que nós possamos ter isso e buscar cada vez mais conhecer esse Deus que é soberano, que pode libertar-nos de tudo e de todas as coisas, revelar o seu propósito a nós e nos usar como instrumento para a sua glória, cada vez mais. Eu espero, irmãos, que cada um de vós tome consciência disso e viva na presença do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra. Quero convidar o Ministério Graça para cá. Você vai ficar de pé para nós orarmos.
Bendito seja Deus. Querido Deus, bendito seja o Senhor, pois trouxeste, Senhor, a revelação da Tua palavra aos nossos corações, para que venhamos, ó Deus, a ser fortalecidos, edificados e firmes, de que o nosso Deus é excelso, magnífico, fenomenal, tremendo, grande, altíssimo, soberano. Ó Senhor, que o Senhor firme isso em nossos corações e que não venhamos, ó Deus, a andarmos temerosos, ó Pai, com medo, Senhor, pois sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos, que Tu nos guarda, que Tu, ó Deus, és conosco, pois isso é o que está escrito em Tua palavra. Fizeste, ó Deus, uma aliança, ratificaste ela pelo sangue do Teu Filho amado, e dissestes, ó Deus, em Tua palavra: nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Ele, mas em que Ele nos amou e deu o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E visto que Deus assim nos amou, entregando o Seu Filho, o Seu único Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ó Deus, nos faz confiar em Tua palavra, e seja glorificado o Teu santo nome em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos louvar ao Senhor. Oh, amado Senhor, sou barabaraço. Oh, grande, 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 grande. Santo Deus. Grande. Obrigado, Senhor. Lembrai-vos do que o Senhor disse: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que desde o princípio eu vos anuncio o que há de acontecer, e que estabeleço e confirmo todas as coisas, porque Ele é Deus. Oh Senhor, abençoa este lugar com a revelação do Teu ser a cada coração e a cada vida.
E faz, ó Deus, com que ainda esta noite nos regozijemos, Senhor, por Tua palavra, por aquilo que trouxestes, ó Deus, como alimento para a nossa alma. E visita nossos irmãos, Senhor, que estão contemplando também esta mensagem, Senhor, em seu lar. Deus eterno, realiza Teu querer e traz o Teu povo para este lugar, para ser edificado aqui, para receber o verdadeiro alimento, Senhor, e para contemplar o Teu ser e a Tua grandiosidade. Também eu te peço que nos abençoe na nossa volta para casa. Eu dê um restante de noite abençoado, abençoa a semana dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todos sempre. Quem concorda diga amém. Podem sentar um minuto.